Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais um dia para aprendermos mais do Senhor, amém? Estamos entrando no capítulo 2, cumprindo o meu papel, amém? Hoje a gente vai estar aprendendo sobre propósito e chamado, e eu creio que isso será um divisor de águas para a tua vida, amém? Então vamos lá. Aula 1, propósito e chamado. Vimos no capítulo anterior que ser um obreiro é ser servo. Logo entendemos que seu papel é servir. Então, antes de ficar se perguntando qual será meu chamado, precisamos entender que, independente de cargos eclesiásticos, somos comissionados a servir. Então, nosso maior propósito nessa terra é servir com excelência. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E Jesus nos mostra como exercer esse papel e cumprir esse propósito. Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45, vai dizer: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então vemos que o nosso propósito nessa terra é servir ao Senhor com excelência. E o Jesus é o maior exemplo para as nossas vidas, porque ele não veio para ser servido, como diz a palavra, ele veio para servir. E nós sabemos que ele sofreu a morte de cruz, se humilhando a si mesmo e servindo para que a salvação chegasse a todos, amém? Então, vemos que o nosso propósito maior nessa terra é servir ao Senhor, independente do cargo eclesiástico que estamos exercendo ali naquela congregação, amém? Propósito e chamada, amém? Continuando, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Porém, para servir com excelência, é preciso se diminuir para que vejam em nós a glória do Pai. João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, glória a Deus. Quando você entende que há um plano a ser cumprido e que seu propósito é servir a Deus, sendo apenas um canal para que o propósito de Deus também se cumpra, o que é salvar as vidas e que seu nome seja reconhecido, tudo coopera. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Continuando. Ok, entendemos o nosso propósito e o propósito de Deus, certo? Agora ficou fácil saber qual é o nosso chamado. Talvez você ainda esteja se perguntando, né? A pergunta que todo mundo se faz ali: qual é o meu chamado? Então já conseguimos entender qual é o nosso propósito, que é servir ao Senhor com excelência. Então vamos lá. Então vamos lá. Você vai perceber que é mais simples que imaginava. Comece observando no que é bom, em que você se dispõe a fazer e faz com muita facilidade e que seja espontâneo, natural. Isso o ajudará a entender o plano de Deus em sua vida. Pois aquilo que fazemos com facilidade, automaticamente e instantaneamente
com aptidão é o que fomos programados por Deus para exercer nessa terra. Sendo assim, se torna nosso chamado. Para isso, Deus nos deu dons e talentos, para cumprir nosso chamado de forma natural, sem esforços, pois é algo que vem de dentro e flui. Não é forçado. Quando percebe, já está praticando. Exemplo, Efésios 4, versículo 11 ao 13. Então, irmãos, aquilo que Deus reservou para as nossas vidas, o próprio Espírito Santo que Deus derramou sobre a tua vida vai te impulsionar para aquilo que Deus já está te chamando, entendeu? Então, quando você vê que em algumas atitudes, em algumas atribuições, você percebe facilidade, você percebe que as coisas fluem, então é possível que ali seja o seu chamado, onde Deus te chamou para executar com excelência. Amém? Porque você vai sentir facilidade, vai fluir, porém sempre na dependência de Deus. Provavelmente você já deve ter ouvido a seguinte frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas talvez o que você não saiba é que essa frase não é um versículo bíblico, pois é isso mesmo, é apenas uma citação não comprovada atribuída a Albert Einstein. Chocante, né? Por isso é bom analisar o contexto de tudo que ouvimos, até dentro das igrejas. Pois eu, como muito, passei anos declarando essa citação como verdade bíblica, porém pude compreender que não é bem assim. Deus capacita sim os escolhidos, mas desde o ventre, pois todos já nascemos com propósito e chamado. Aqui Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 10. Jeremias é um grande exemplo disso, de que Deus ele nos designa para o nosso propósito, para o nosso chamado, amém? Então a palavra de Deus vai dizer assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos. Amém. Glória a Deus. Quem crê? Amém? Deus dando autoridade sobre nações e reinos, para a honra e glória do nome dele. Mais uma evidência disso é que em Mateus, capítulo 22, versículo 14 diz: Jesus nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso significa que Deus chama a todos para cumprir o seu propósito. Porém, os escolhidos são os que aceitam o seu convite. Logo podemos compreender que Deus nos chama, e os escolhidos são aqueles que aceitam o seu chamado. Com isso também podemos compreender que Deus não faz acepção de pessoas. Além disso, ele chama a todos. Então comprova que realmente ele habilita todos. Porém, nem todos aceitam o chamado. E quando nos aceitamos, ele nos aperfeiçoa e nos dá a direção. Assim como fez com Jeremias, também fez com Moisés. E também no Novo Testamento, né, a gente lembra que Jesus ele chamou os discípulos e os discípulos aceitaram ali seguir a Cristo. E ali eles foram se aperfeiçoando no decorrer da caminhada. E ali tem como referência, né, falando sobre Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 4 ao 12, capítulo 4, versículo 1, 10, versículo 16 ao 28, capítulo 18, 13 ao 24.
Porém, não podemos cair no engano de nos acomodarmos ou acharmos que somos autossuficientes. Precisamos buscar sempre nos aperfeiçoarmos e dependemos de Deus em tudo que fizermos. Senão estaremos na força do nosso braço. Realmente. Por isso precisamos buscar conhecimentos e direcionamentos, assim como fez Moisés. Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas o exemplo foi Davi. Quem falou que Davi era um despreparado quando foi chamado? Deus investe profundo nos simples e humildes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Vemos claramente isso na história de Davi. Deus não levantou Davi por acaso, ou por ele ser incapaz. Pelo contrário, se analisarmos a história de Davi, vamos perceber que há pontos nítidos e evidenciam que ele já é habilitado para ser rei, liderar, né? Então vamos ao contexto. Isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes a gente se coloca com um comportamento de vitimismo, se menosprezando. Porém, quando Deus ele olha para as nossas vidas, né, somos obras de suas mãos, ele já vê algo de bom que temos dentro de nós, né? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração e ele nos observa o tempo todo. Então, quando Deus ele chamou Davi, Deus ele já estava preparando Davi para assumir aquele cargo ao qual Deus já tinha prometido para Davi. Então Deus não pegou Davi do nada. Davi já estava sendo preparado, trabalhando, e ele usou as próprias habilidades, né, no nome do Senhor, e ali ele conseguiu vencer o gigante. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Deus permite um rei escolhido pelo povo, porém já tinha sido escolhido, queria ser um líder de excelência. 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7. Aqui evidencia que o homem olha para a aparência, mas Deus o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Terceiro ponto. Davi era pastor de ovelhas, cuidava, liderava essas ovelhas. 1 Samuel capítulo 16, versículo 15 e do 18 ao 23. Tinha dons e talentos, habilitado pelo Senhor. Além disso, era um guerreiro valente. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. Tinha ousadia, matou leão, urso e gigante. É exatamente assim que descobrimos nosso chamado. Pois o chamado de Davi já estava dentro dele. Era natural, ele fazia sem esforços, porém sempre na dependência de Deus. E o Senhor ia o aperfeiçoando, capacitando, lhe dando direção, estratégia e discernimento. Agora, quando se achamos autossuficientes, que já sabemos muitos, por de repente estar há anos no Evangelho, se titulando de ter bastante conhecimento, caímos no engano de não ouvir a voz de Deus, seja diretamente ou indiretamente. Assim aconteceu com Davi. Ele decidiu fazer o que achava melhor e errou feio, levando pessoas a perecerem. Olha como que é bem delicada essa parte, porque ocupar um cargo de liderança e servir ao Senhor é um ponto de muita responsabilidade. Então, nunca temos que se achar autossuficiente, sempre servindo a Deus na sua própria dependência, né? Na própria dependência e pela misericórdia de Deus. Amém? Então vamos continuando aqui. Por isso precisamos buscar continuamente o direcionamento de Deus para exercer nosso chamado nessa terra, para não fazer na força do braço ou no próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas no teu próprio entendimento.
Com isso, entendemos que nosso propósito é servir a Deus, alcançando vidas. Mateus 28, versículo 19 ao 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quando aceitamos nosso chamado, nos tornamos escolhidos do Senhor. E lembre-se, seu chamado já está dentro de você, e sua vocação através dos seus dons e talentos. Amém? Agora a gente vai estar falando sobre dom e talento. Creio que também tirará muitas dúvidas do teu coração. Dom significa dádiva, é presente de Deus em favor do reino. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Calma aí. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Há 2 dons específicos na Bíblia que gostaria de citar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 31. Dom de cura. Atos capítulo 14, versículo 8 ao 10. Deus dá sensibilidade para manifestar a cura. Dom de ajudar. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 22, 29 e 30. Deus dá um coração compassivo. Talento significa habilidade que é aperfeiçoada com a prática. Desenvolve-se com tempo e dedicação. Quando temos a facilidade de aprender algo, sendo assim, eles se multiplicam quando investimos aprimorá-los. Mateus 25, versículo 14 ao 30. Amém? Então, irmãos, explicando esse ponto, o dom e talento vem de Deus. Porém, o dom é uma dádiva que você já nasce com ele. Já o talento é uma habilidade que você pode aperfeiçoar com o tempo, né? Você pode estar adquirindo e aperfeiçoando. Porém, o dom você já nasce com ele. Recapitulando, irmãos, então a gente entendeu mediante a aula de hoje, né, sobre o nosso propósito, que independente do cargo eclesiástico, nosso propósito é servir com excelência. Eu peço aos irmãos que gravam essa parte, porque vai fazer parte do nosso exercício, amém? O nosso propósito é servir com excelência. O nosso chamado é aquilo onde você sente mais fluido, né? Onde você sente que flui mais. Então, ali, Deus ele tá já te direcionando para o seu chamado. Então, uma das formas para você entender o seu chamado é você refletir aonde você tem mais habilidade para o reino de Deus. Amém? Então, eu peço aos irmãos que gravem essa parte, que é a parte do exercício. Amém? Então, irmãos, antes de orar, eu vou deixar uma mensagem aqui, né? Uma palavra de meditação para os irmãos, que se encontra lá em Salmos 150. Então, sirva ao Senhor com tudo que tens e tudo que és. Amém? Então, feche os olhos nesse momento. Senhor Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, por mais um dia, Senhor, de aprendizado, Senhor, mediante ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, Pai, com as Tuas instruções, com as Tuas revelações, Pai, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento. Abençoa, Pai, os Teus filhos, Senhor, em todas as áreas de suas vidas, Pai. Que Teus filhos, Senhor, venham caminhar, Senhor, por esta terra, ó Pai Santo, levando o Teu reino, Pai, e levando o Teu conhecimento, Pai. Assim, para a hora que te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E todos os meus irmãos, Pai, Senhor.
pro grande eu sou me